Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida e sobre toda a sua família. Estamos no ar através da TV, Canal 14, repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Convidado para participar dos nossos links e contribuir para que a obra do Senhor abranja cada dia mais. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 55 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No programa de hoje, contamos com a presença da irmã Ana Alves e seu filho, o nosso irmão Benjamin Alves. A paz do Senhor, irmã Ana, para nós é um prazer e uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. A nossa irmã Ana, ela é missionária em Portugal, ali na cidade de Lisboa, onde está com seu esposo, o missionário evangelista Joséildo, proclamando a palavra de Deus juntamente com a sua família. Para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. É uma alegria estar aqui. Nós que também somos telespectadores desse programa tão importante. Não é? O Benjamin gosta bastante, é um dos programas que ele assiste com regularidade. E é uma alegria estarmos aqui para partilharmos deste momento. Amém. Que bom, né? Pai do Senhor, irmão Benjamin, um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, eu digo mesmo, é uma honra para mim estar aqui nesse programa. Que bom, né? Graças a Deus. Antes de estarmos conversando, vamos pedir a irmã Ana para nos dirigir em oração. Amém. Pai que estás no céu, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estarmos para falarmos de um tema tão importante como a oração, Senhor. Eu creio, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, é o Senhor quem guia, quem abre as oportunidades. E esta não é outra senão uma oportunidade, Senhor, de proclamar o Teu nome, de falar do Teu Evangelho. Ó meu Deus, abençoa cada telespectador ou ouvinte que nos acompanha neste instante, que a sua vida possa ser edificada. Veja aqueles que estão passando por um momento difícil, de dor, de sofrimento. Estende as Tuas mãos de Deus e ajuda-nos também a termos uma conversa frutífera que glorifique a Ti e que edifique as vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No programa de hoje, falaremos sobre testemunho da intercessão. E para isso, estaremos entrevistando aqui a missionária Ana Alves com seu filho Benjamin. Sendo assim, para iniciarmos a nossa reflexão, gostaríamos de formular a seguinte pergunta, missionária. Missionária, a senhora é filha do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, né? Também filha da irmã Judite, né? E neta do saudoso pastor José Leôncio, o qual presidiu a nossa igreja, e também esposa do missionário Joséildo, nora e irmã de pastores e mãe de Benjamin e Beatriz. Missionária, a senhora que está cercada de tantas referências espirituais e sendo referência também para a igreja, como para seus filhos, como foi sua trajetória de fé e de oração até os dias atuais? Amém, pastor. Realmente é uma responsabilidade, não é? É um legado que nós temos, que veio não de pessoas perfeitas, mas de pessoas comprometidas com Deus, com o seu reino, e que são exemplos para mim. Eu acho que o nosso dever é passar isso para as próximas gerações. Mas eu diria que eu cresci num lar onde conhecer Jesus e conhecer as ferramentas, as armas da fé, era uma prioridade para os meus pais. Às vezes nós vemos pais que, talvez por desconhecimento, acreditam que levar os filhos à igreja apenas é importante, mas eu sou tendente a acreditar que o alicerce maior de uma vida devocional, de uma vida com Deus, de uma fé
genuína, que nos acompanha estrada fora, é plantado no lar. Pode haver um irmão, uma irmã, um jovem, um adolescente, uma criança que não tenha alguém como referência na sua família. Na nossa congregação ali em Lisboa, por exemplo, nós temos. Temos uma jovem angolana que aceitou Jesus há alguns meses e ela aceitou a Jesus sozinha e é a única crente na sua família. Então há exemplos assim e há outros na igreja de pessoas que são sozinhas ou que não tiveram essa oportunidade. Mas para quem não teve ou não tem essa oportunidade, Deus provê mestres, discipuladores, ensinadores para que possam direcionar o caminho. Mas eu creio que o lar é um lugar importante. Eu creio assim que o nosso apego à palavra se deve muito ao nosso Pai. Ele sempre nos criou no temor do Senhor, mas com consciência de que tudo deveria ser revisado na palavra. Eu já dei o meu testemunho no aniversário dele, não é? Eu sempre fui muito curiosa, gostei muito de ler. Era muito exigente por respostas, né, na minha infância e adolescência. Então eu era sempre aquela que perguntava, mas por que é assim? Mas com base em que é assim? Desde pequena. A semelhança dos meus filhos também fazem a mesma coisa. E eu louvo a Deus pelo discernimento dos meus pais, não verem isso como algo negativo, mas de darem respostas bíblicas. E na oração, na intercessão, eu creio que a minha mãe, no dia a dia, de leitura da Bíblia, de culto doméstico, ela teve um papel assim primordial e também na nossa vida de oração. Então, houve uma altura da nossa vida que nós já éramos crescidos e ela já nos chamava para fazermos vigília na nossa casa. Quando alguém estava insatisfeito com alguma coisa, ou questionando, ou com dúvidas, ou passando por um momento difícil, a solução sempre estava na palavra e na oração. Então, muito do que ocorreu conosco, ocorreu dentro da nossa casa. De promessas do Senhor, de Deus falar conosco, de vermos ali Deus repartir dons com os meus irmãos, ou até mesmo endireitar as nossas veredas, não é? E minha mãe sempre tinha esse hábito de tudo trazer-nos para a oração. Quando nós saíamos de casa para irmos à escola, então ela tinha o hábito de recitar conosco. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E ela sempre dizia, eu não estou lá, mas o Senhor está. E orava conosco, que Deus nos livrasse de acidentes, de más companhias. E essa foi uma experiência que alicerçou a minha vida e que eu levei para o resto da vida. Eu costumo dizer que eu fui apresentada a um evangelho quase que inescapável, né? Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, mas há uma vida onde Deus foi tão presente no nosso lar que mesmo que nós quiséssemos percorrer um outro caminho, não tinha como. Havia ali uma experiência de vida muito forte. A senhora me fez lembrar uma experiência que eu vivi na minha juventude. Passei um momento difícil e um dia eu estava orando a Deus e disse assim, Senhor, Tu me desse tanta prova da Tua existência, da Tua realidade, da Tua fidelidade, que eu não tenho como voltar atrás. Exato. Exatamente, né? Quase um evangelho quase inescapável. Né? E vivido, eu acho que isso é importante. Glória a Deus. Às vezes nós estamos preocupados em levarmos nossos filhos à casa do Senhor e é muito importante, né? A comunhão dos santos. Mas, por exemplo, eu fui uma criança que demorei a receber a Cristo como Salvador. A minha filha mais nova também. E eu aceitei Jesus sozinha. Mas a minha mãe estava ali sem sossegar até aquele momento. E ela sempre me dizia, né, com esse jeito espontâneo que ela tem, um dia Jesus vai bater na porta do seu coração e você não vai mais recusar. Porque ela me dizia, né, que eu tinha que receber a Cristo como Salvador, que eu tinha que ter uma experiência pessoal com Deus. E eu sempre tinha muitos questionamentos sobre o problema do mal, porque certas coisas existiam já pequenininhas, 5, 6 anos.
E ela sempre muito pacientemente. Veja que nessa idade, o meu irmão mais velho já tinha lido a Bíblia 7 vezes. Júnior aprendeu a ler a Bíblia, né? Pastor Júnior aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler para ler a Bíblia, com 5 anos de idade. Então, a sede que ele tinha, minha mãe ensinou-lhe antes. E ele já tinha uma experiência com o Senhor. Mas eu louvo a Deus por essa experiência da minha mãe entender que cada semente tem o seu tempo. E ela esperou o meu tempo. E um dia ela saiu de casa, foi fazer visitas, e eu gostava muito de ler, e li um livro, Jesus Está, que era editado pela CPAD, um livro antigo. Eu me lembrei dele ali. Creio que nem existe mais, pastor. Eu até já procurei para que os meninos lessem, e quando eu li aquele livro, foi como se tudo que a minha mãe pregava sobre buscarmos ao Senhor tivesse se descortinado. E quando ela chegou da visita, eu estava de joelhos, chorando, orando e aceitando a Jesus sozinha como Salvador. Então, foi uma experiência muito marcante. Interessante, né, essa sua colocação, porque muitas pessoas acham que pelo simples fato de o filho ter nascido lá no lar cristão, ele já seja crente, né? Mas a preocupação é exatamente essa, porque a salvação ela é pessoal, ela é individual, né? Ela não depende do pai nem da mãe, mas a pessoa realmente tem que ter a sua própria experiência. E a senhora me fez lembrar um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4 por diante, diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso vosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Interessante, né? A preocupação de Deus era exatamente essa, né? O cuidado de Deus, né? Era que os pais pudessem passar a jogar a semente, né? A palavra, e eu achei interessante uma palavra que a senhora falou aí, esperar a semente germinar seu tempo. Muito importante isso, né? Eu quero aproveitar e dizer a você que está em casa aí, que é pai, é mãe, ou tem filhos, ou sobrinhos, ou netos aos seus cuidados, que o trabalho de plantar é nosso, né? Plantar e agurrar. Agora é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz germinar no coração. Por isso que é importante esse cuidado que os pais da missionária Ana tiveram, né? Nosso pastor Ailton, irmã Judite, de ir plantando a semente. E hoje nós estamos vendo aqui o fruto do trabalho da sua alma, né? Como diz o profeta Isaías, diz acerca do Senhor Jesus: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Amém. Que bom, não é? Graças a Deus. Mas também o irmão Benjamin, né? Ele também teve uma oportunidade muito grande, né? Porque de nascer no lar cristão, os pais também crentes, os avós, até bisavô, né? Não, bisavô, sim, né? bisavós também. Bisavós também, né? Pastor José Leôncio, né? Sim. Teve o privilégio, né, de nascer no lar onde também os tios são ministros, o pai também, ministro do Evangelho. Por isso gostaríamos de saber, assim, como é ter uma vida de intercessão em sua idade e qual a experiência de oração que mais lhe marcou. Queria saudar o pastor e eu dou graças a Deus por ter nascido numa família, como o senhor mencionou, uma família cristã, que fui apresentado ao Evangelho mesmo na mais tenra idade. E se eu não me engano, eu aceitei a Jesus com 3 anos. Porém, chega uma idade que a gente decide levar isso a sério. E um momento que marcou muito meu coração foi quando eu estava na casa da minha avó Judite. E naquele dia, eu me ajoelhei com minha mãe e reafirmei a minha salvação. E quando o senhor perguntou sobre a experiência que mais me marcou, em 2020 nós fomos atingidos, né, pela pandemia. E lá na igreja a gente ficou desde, se eu não me engano, foi o dia 20 de março que a pandemia foi decretada em Portugal, que a pandemia começou, e ninguém da igreja pegou Covid. Até dezembro. Nós já estávamos glorificando a Deus porque naquele ano não ia pegar ninguém Covid, e em dezembro pegou 70% da igreja naquele mês.
E eu peguei Covid por 2 vezes. Lá de casa, a única que não teve Covid foi pela graça do nosso Senhor Jesus, a minha irmã Beatriz. E nós passamos 3 meses fazendo culto pelo Zoom. E nós estávamos ali no culto de Ano Novo, era das 7 às 9, nós estávamos ali fazendo o culto pelo Zoom. E no almoço minha mãe tinha feito uma massa, né, uma massa que tinha ficado muito boa. E eu tinha comido e tinha sentido um pouco de peso na barriga, mas achava que era por ter comido em excesso. Ali eu descansei, me aprontei e fui pro culto. E no meio do culto, meu pai foi fazer uma oração. Aí eu chamei minha mãe e disse que estava com mal-estar, e nós saímos e eu vomitei na casa de banho. Ela me perguntou se eu estava bem, eu disse que estava bem e nós voltamos para o culto. Sendo que então meu pai chamou a minha mãe para fazer uma oração e eu senti de novo mal-estar no meio da oração que ela estava fazendo. Eu comecei a cutucar minha mãe, sendo que ela não sentiu. Aí na terceira vez que eu cutuquei, ela sentiu. Ela terminou de orar e pediu para o meu pai continuar o culto, que ela ia comigo resolver uma coisa. E então nem deu tempo eu chegar no banheiro, né? Que lá chama casa de banho, mas aqui é banheiro, né? Não deu nem tempo chegar no banheiro. E ali mesmo na entrada da casa, no hall de entrada, eu vomitei. E a mãe viu que eu não estava em condições de continuar e mandou meu pai continuar e ficou comigo. Naquele dia eu vomitei. Você estava com Covid, né? Estava com Covid. E eu vomitei ali a 10ª vez. Na 10ª vez que eu vomitei, o culto já tinha acabado. Já estava saindo dali um líquido transparente, porque não tinha mais comido o corpo para botar para fora. Ele estava saindo ali um líquido transparente, aí lá em Portugal existia um serviço chamado Saúde 24 horas, eles telefonaram, que era o acompanhamento 24 horas para os casos com Covid. Meus pais telefonaram, eles disseram para ir para o Hospital Santa Maria, que ficava a 40 minutos de casa. Mais ou menos 40 minutos de casa. Sendo que minha mãe e meu pai acharam melhor a gente ir para um hospital público chamado CUF. E nós chegamos lá, já era um pouco tarde da noite, se eu não me engano eram quase 11 horas. E nós esperamos ali, eu já estava quase desacordado, minha mãe estava me sustentando para eu não cair. Aí eu disse, mãe, eu não aguento mais, eu quero sentar. Só que ela tinha medo de que se eu sentasse, eu virasse o olho e morresse. Que ele ficou muito debilitado, pastor. Ele tem problemas respiratórios. Então, foi um dia assim, muito difícil, não é, Benjamin? Porque nós estávamos muito doentes e nós não podíamos deixar os irmãos desanimados. Era fim de ano. A congregação lá tem muitos irmãos que são imigrantes. Então, muitos estavam sem trabalho, não é? Nós estávamos naquele sistema de dividir o pão e nas orações. Então, o meu esposo resolveu fazer o culto para que os irmãos que já estavam em toda aquela situação, num país estrangeiro, muitos sem acesso à saúde, e nesse dia, né, que nós resolvemos fazer algo para o Senhor, veio a provação, que foi a piora de Benjamin. Então, nós fomos ao primeiro hospital e eles não o deixaram quase que nem entrar, ele querendo sentar e a recepção dizendo que nós não podíamos ficar ali. Então, dali fomos ao hospital que estava a atender os casos de Covid. E ele já estava, assim, muito enfraquecido. 15 vezes, né? Naquele dia. Àquela altura, ele já tinha vomitado 15 vezes. E já assim, a gente via que era um caso sério. Quando eu saí de casa, nós telefonamos, eu coloquei uma mensagem no grupo da nossa família, mas eu pensei, o meu pai do outro lado, como é que ele ia receber isso? Eu digo, ele vai para o culto de Ano Novo, e apaguei. Mas pastor Ailton Júnior, meu irmão, viu e telefonou-me e disse, Ana, eu posso fazer uma oração com a igreja de Caruaru por Benjamin? Eu disse, ore, por quê? E a senhora que atendeu no serviço 24 horas, que é um serviço público em Portugal, e ela disse, olha, os casos de Covid com gastroenterite para criança são casos graves, então eu sugiro que você saia para o hospital.
e nós saímos, né? Então, quando chegamos no Hospital Santa Maria, que eu creio que é o que Benjamin quer contar. Sim, que quando nós chegamos lá, eu estava novamente muito debilitado, meu pai e minha irmã ficaram no carro e minha mãe foi comigo. Não havia atendente. E nós ficamos ali esperando a atendente e eu já estava quase virando o olho. Minha mãe hoje acredita que talvez durante aquele tempo eu tenha desmaiado. E quando eu estava... Ele chegou a desmaiar 2 vezes, né? Desmaiou muito fraquinho e voltava. E o serviço do hospital estava atendendo uma criança no mesmo quadro dele e as pessoas, as crianças, para testar. Na pandemia era tudo, não é muito... E nós estávamos ali à espera do atendimento. E então minha mãe, ela falou no meu ouvido: Benjamin, você crê que Deus pode lhe curar? Eu disse: creio, mãe. Ela orou comigo. Aí a atendente chegou e nos encaminhou para o médico. Quando eu cheguei lá, graças a Deus, eu estava totalmente restabelecido. E no quarto ao lado, é engraçado porque no quarto ao lado tinha uma criança com o mesmo problema que eu, ia ficar internada. Eu lembro até hoje desse momento, porque o pai dela, um homem bem alto e forte, estava sacudindo, literalmente com as mãos, o policial e gritando que queria o filho dele. E ali eu saí dali, né, eu tinha que ficar o resto do dia sem comer, e cheguei em casa, eu graças a Deus já tive fome e eu não queria tomar o soro, mas né, eu tinha que tomar o soro porque se eu comesse podia ter alguma coisa. E outra experiência de oração que... Deixa eu só explicar essa. Na realidade, antes, quando nós oramos, né, ele já não conseguia, pastor, ficar de pé, o peito assim, né, já sibilando mesmo. E ele disse: mamãe, eu não vou suportar. Né? E eu me emociono porque naquele instante eu olhei para o céu e disse ao Senhor Jesus: eu não vim para esse país deixar o meu filho. Eu vim ganhar vidas por ti. Eu estava sozinha ali, mas eu acho que isso ele lembra porque ele estava desmaiado. Eu dei um grito por Jesus, Jesus. E na hora que eu gritei por Jesus, ele abriu os olhos, olhou para mim e disse: mamãe, o que foi? Eu disse: filho, olha, você crê no poder da oração? A mamãe fala que Jesus cura. Glória a Deus. Então nós vamos orar. E ele só balançou a cabeça e nós oramos. E essa é a percepção que ele teve. Mas daquele momento em diante, pastor, eu vi outra criança. A cor dele se normalizou. E a própria médica me disse: olha, mãe, ele não parece uma criança neste quadro. Glória a Deus. E eu disse: eu nem percebi na hora, não é, da agonia, da dor. E eu disse: doutora, mas o peito dele, né, está a estufar muito. E ela disse: olha, levantou a camisa, ele está a respirar normal. E eu creio ali, tenho convicção que o Senhor operou uma cura divina, porque ele não mais vomitou, né? Mas o importante é que do outro lado também havia irmãos orando. Né? A igreja, o pastor Ailton Júnior, nosso irmão, colocou a igreja de pé e orou por Benjamin. Então foi uma experiência muito linda que nós dois tivemos com o Senhor. Interessante que a ação de Deus foi imediata, né? Sim. Foi imediata, né? Sim, após sim. o clamor, ele começou a mudar de cor e já se recuperou. Já recobrou e veja, glória a Deus. Com o estômago vazio, mas já orientado. A médica só creu porque no lixeiro estava a prova de que ele realmente estava mal, que ele estava a vomitar, mas ela olhou e disse: olha, ele me parece muito bem, ele está a respirar bem, não tem febre, mas não tem. E daquele dia em diante, mas Benjamin nem parecia que ele só foi se restaurando, né? O Senhor restaurou a saúde dele imediatamente. Maravilha, né? Mas quantas bênçãos, irmão, amém. Quanto mais, tem mais bênçãos aí, aproveite, né? Os irmãos em casa, eu creio que já estão dando glória a Deus, porque verdadeiramente Deus é aquele que faz, não é? Outra experiência que eu lembro foi no momento mais conturbado da minha vida, né? Que, como na vida de muitos jovens, foi a adolescência. E eu lembro que eu estava há 2 anos jejuando para ser batizado com o Espírito Santo. E
um dia a minha mãe tinha me dito para eu não fazer, né, vigília, porque eu era uma criança, etc. Mas eu estava muito desesperado e eu até tenho vergonha de dizer isso, mas eu me levantei às, se eu não me engano, eram 5 da manhã, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu peco tanto que às vezes eu tenho até vergonha de vir aqui pedir perdão a Ti. Mas, e eu disse aquilo chorando, eu queria tanto ser batizado, Senhor Jesus, eu queria tanto ter essa experiência com o Senhor. E isso foi na preparação do aniversário da mocidade. E ali naquele aniversário foram batizados para a glória do Senhor Jesus, foi batizado eu e mais 2 jovens. Aquilo foi o primeiro batismo com o Espírito Santo que ocorreu. Foram os primeiros batismos com o Espírito Santo que ocorreram na igreja em Lisboa. Isso foi no ano passado, não foi? Em setembro. Foi eu, uma menina e um outro menino, nós fomos batizados e houve 5 renovos também da parte do Senhor Jesus. Naquela oração no final que o presbítero Wellington do Porto chamou os jovens e ali foram batizados. Até estava a irmã Odéria lá em Lisboa naquele culto, foram batizados eu e outros 2 adolescentes, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Como é importante buscar ao Senhor, né? E essa sede pelo batismo com o Espírito Santo, a gente sabe que é Deus quem coloca esse sentimento em nós, né? Sim. Através do ensinamento da palavra de Deus, nós vamos vendo a necessidade do revestimento do poder. Eu quero aproveitar e dizer a você que está em casa participando deste momento, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que tome esse exemplo do nosso irmão Benjamin, que buscou intensamente a Deus, orou, jejuou, clamou, bateu na porta, porque é uma tendência hoje de um esfriamento. Quando a pessoa clama e não chega logo, quer parar, mas devemos insistir, né? Deus abençoe, irmão Benjamin, e Deus abençoe você que está em casa. Ainda temos muita coisa para falar aqui nesta tarde, mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre o tema Testemunhos da Intercessão. Estamos entrevistando aqui a missionária Ana Alves e o seu filho, o irmão Benjamin Alves, né? Para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Você que chegou agora já está se informando do conteúdo que está sendo tratado aqui. Estamos falando sobre testemunhos da intercessão. Então, nós gostaríamos de perguntar à missionária. Nós sabemos que a senhora serviu a igreja como diretora do Seminário de Teologia na STADEB, coordenou o Núcleo de Apoio à Assistência à Família, o NAAF, e atualmente a senhora se encontra na obra missionária em Portugal. Portanto, como é possível dar conta de tantas atividades e continuar priorizando a vida de intercessão? Pastor, eu creio que a intercessão é um estilo de vida. Não é? A Bíblia diz: orai sem cessar. Existe aquela oração que é importante de nós pararmos um tempo do nosso dia e falarmos com Deus, mas a intercessão, ela põe o crente num lugar tão lindo, porque eu creio que ela nos dá um poder que nenhum dos outros trabalhos que nós, né, podemos fazer e que também tem a sua virtude, mas pode fazer, não é? Que é mover situações onde nós não podemos interferir. Ou mesmo aquelas em que podemos, não é? Nós dependemos do Senhor, porque se Deus não quiser, nada acontece. Isso. Então eu creio que a intercessão, ela pode se tornar para o crente um estilo de vida. Eu me espelho em santas mulheres de Deus com quem eu tive o privilégio de conviver e que viviam uma vida de intercessão, de oração. Há quem diga, tem que orar e agir. Eu digo que orar é agir. Né? Orar não é uma posição passiva. Orar é um espaço de guerra. É você se colocar diante do Senhor para pedir, para clamar, para implorar por si mesmo ou por alguém que precisa, ou por pessoas que você nem conhece. Lá em Lisboa, muitas vezes a porta para falar do amor do Senhor é a oração, é a intercessão. Porque às vezes há alguém que não quer ouvir a mensagem do Evangelho, mas na hora do desespero quer receber uma oração. Isso.
Eu tenho tido uma experiência daquele evangelismo que não vai, não é, para o público o resultado, mas que vai para o céu, que é com pessoas perto da morte. As irmãs sempre, às vezes, trabalham na casa de alguém ou sabem de alguém e que está assim num estágio de doença, muitas vezes terminal, e você vai chegar naquele lugar, se você for falar de primeira do plano da salvação, a pessoa não vai ouvi-lo, porque ela vai dizer que é o português, ou ele é cético, ateu, materialista, humanista, ou ele é apegado por demais às suas tradições religiosas. E a oração, ela quebra essas barreiras, né? Eu lembro-me, eu às vezes distribuía panfletos num parque perto de casa, e uma senhora teve acesso, não sei se por meu esposo ou por mim, a um panfleto da igreja. E ela estava num câncer terminal e vivenciando aquilo, a família longe, os filhos cada um seguindo a sua vida, estudando, trabalhando, e ela sozinha no apartamento. E ela participava de um grupo de oração da Igreja Católica, né, onde eles rezavam o terço, só que o grupo de oração da Igreja Católica saiu de férias de verão. Eles dão férias. E saiu de férias de verão no momento que ela mais precisava. E ela fez menção e ligou para o meu esposo. Meu esposo disse, olha, eu sou quase seu vizinho, eu posso ir aí com a minha esposa. E eu fiquei ali acompanhando a irmã Isabel, acompanhando aquela senhora. E quando eu cheguei na casa dela, havia assim, um altar imenso, a Fátima. E ela disse, olha, eu quero a oração, o acompanhamento através da oração. E eu propus a ela que nós orássemos, porque era o único caminho que ela estava a abrir. E nós oramos naquele dia, depois eu fiquei a acompanhá-la por 1 ano e meio. Em todo aquele processo, começamos pela oração. Ela aceitou Jesus como Salvador, né? Fez a confissão pessoal dela e seguiu ali. Depois nós começamos a discipular, a ensinar a palavra. Inclusive o hino preferido dela é o hino 4, né? Deus velará por ti. Velará por ti. E começou ali, mas começou com o quê? Com a oração. Uma outra senhora, ateia, essa ainda não recebeu a Cristo como Salvador, mas ela se considerava cética. E através da oração, o Senhor foi abrindo caminhos, né? E há outros casos de doentes terminais. Então, a intercessão não é uma escolha para quem entende o que ela significa. É um estilo de vida. Você saber que Deus nos ouve, está acessível e que há alguém sofrendo. Às vezes nem conhecemos, não é? No círculo de oração nós vivenciamos muito isso. Os irmãos chegam, há uma criança acidentada e nós vamos orar e acontece um milagre, Deus restaura, Deus transforma. Então, eu nem considero uma virtude orar. Eu considero consciência de uma necessidade, não é? Que nós temos. Então, o tempo da oração, por exemplo, comer. Nós podemos estar num dia de muitas tarefas. Nós não vamos deixar de comer. Isso. Num dia mais atarefado, podemos comer em pé ao lado do balcão ou comer pelo caminho, mas vamos comer, porque o nosso corpo pede. E eu creio que a alma do crente pede para orar. Então, se torna parte do nosso dia a dia. E a gente percebe que mesmo a pessoa assim, com muitas ocupações, né? Mas essas ocupações, ela jamais pode ocupar o lugar da oração, da intercessão, né? Eu vi uma escola bíblica, um pastor um dia estava trazendo uma palavra e ele disse uma coisa interessante que eu guardei. Ele disse, nada substitui a oração. Exatamente. É interessante tanto a qualidade, o que pesa, eu penso que a qualidade da oração, quanto o tempo necessário que a gente dedica para ela, são tudo importantes, né? Sim. Eu estava lendo agora recentemente um livro de Amy Bondes, não sei se a pronúncia é Bondes, eu acho que é Bondes. Ele escreveu vários livros, né? O Poder através da oração, Fundamentos da oração. Esse livro é sobre a arma da oração.
Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, às vezes a gente está fazendo a coisa certa. O que estamos fazendo é certo. Só que, se isso que estamos fazendo é certo, ele ocupa o lugar da oração, então não convém. Exatamente. Pode ser um empecilho, pode ser um atrapalho para a oração. Então a oração realmente tem a sua prioridade. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo aí em casa. Eu não sei se você está atarefado demais para orar ou tem corrido tanto nessa vida, mas você não pode de forma alguma, nenhum de nós podemos de forma alguma negligenciar esse momento de oração. E observe que Deus cria estratégia, né? A gente viu agora a missionária falando, e uma das estratégias que Deus criou para alcançar vidas foi através da oração, né? A visita no lar e a oração criou uma oportunidade de vidas chegarem para Cristo. Mas, querido Benjamin, né? Por certo, né, você tem tido a oportunidade de ler a Bíblia por várias vezes, bem como várias obras literárias no mundo cristão. Na área da oração, qual seria o personagem que mais impactou a sua vida? Tanto bíblico como outros homens de Deus, e outras histórias, né, que você tem lido, biografias de homens de Deus. Pode compartilhar aqui conosco nesta tarde. Sim, um homem que eu acho que, assim, falando da Bíblia, teve um grande contato com Deus, oração, foi Moisés, não é? Porque, inclusive, né, se eu não me engano, eu estava lendo hoje, na minha leitura diária, Deuteronômios 34, se eu não me engano, que... Só um momento. Deuteronômios, acho que é o capítulo... É o último capítulo, sim, é o versículo 34, que diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Este versículo, ele fala, o Senhor, ele fala, quando a Bíblia fala, nunca mais se levantou um profeta como este, fala de duas pessoas, Moisés e de João Batista, mas posteriormente. E Moisés, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Se a gente for parar para ler em Êxodo 5, ele diz que ele se revelou se eu não me engano, é Êxodo 5 ou 6, logo a seguir a passagem da sarça ardente, ele fala que eu me revelei a Abraão pelo nome do Deus Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, mas pelo meu nome, que no hebraico é Yahvé, ou seja, Jeová, o Deus de misericórdia, o Deus amoroso, a ti eu fui revelado. Ou seja, Moisés foi o primeiro homem que teve o contato com Deus, com o Deus Jeová, com o Deus que é amoroso, o Deus Pai, que responde a nossa oração. E quando Moisés e Arão fizeram aquele levante, né, contra Moisés, porque Miriam e Arão fizeram um levante contra Moisés, disseram que Miriam disse, não sou eu também profetize, e Arão, teu irmão mais velho, não é o sumo sacerdote, porque Deus fala apenas contigo, e Deus os chama e diz que quando ele tem algum profeta, ele falava por sonho ou por visão, mas com Moisés ele falava face a face. E no Êxodo 33, do 18 ao 23, Moisés pede a Deus que lhe mostre a sua presença. E muitas vezes, se Deus quisesse, Deus podia simplesmente dizer a Moisés que não, porque ele morreria. Mas o Senhor, atendendo a sua grande misericórdia, ele diz a Moisés que ele não poderá ver a face do Senhor, porque qualquer homem que a visse morreria, porém que ele se escondesse na penha, na rocha ferida, que simboliza Jesus Cristo, e que ele o taparia com a mão, e quando ele soltasse a mão, ele o veria pelas costas. E isso acontece, né, logo após Moisés, né, que talvez personifique um pouco dessa palavra intercessão. Ele intercede pelo povo em Êxodo 32, do 30 ao 35, que ele intercede por quem havia maltratado ele e debilitado a sua vida durante 40 anos, porque, na verdade, o Senhor provia e o povo dizia, Moisés não é um líder conveniente porque nós não temos água. Deus mandava água em Mara, nas águas amargas de Mara, aí o povo dizia, Moisés não é um líder conveniente porque não tem comida. Se eu não me engano, foi em Moribá. E aí Deus vai, manda aquela chuva de codornizes e o maná, e o povo diz, Moisés não é um líder qualificado porque nós estamos cansados de comer maná. E isso repetidas vezes.
E o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti, um único servo fiel, eu farei uma grande nação. Era uma proposta tentadora, que ele se veria livre do povo e, além disso, ele seria engrandecido. Porém, Moisés, ele intercede ele intercede por quem não sentia simpatia por ele, e de certo também ele não sentia muita simpatia pelo povo. Porque o cristão, ele intercede tanto pelos seus aliados como pelos seus inimigos, porque é isso que diferencia o crente do mundo. Não é porque o mundo diz, né, o ditado diz, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porém, a Bíblia nos instrui a orar e a interceder por todos. E eu acho que esse exemplo, ele personifica o versículo da Bíblia que diz que é a oração quebrantada, move o braço forte do Senhor. Outro personagem também que me marca muito é o personagem, né, o Cabu, que era o nome indígena dele, Samuel Morris, que é uma personagem não tão conhecida, mas que tem um dos maiores relacionamentos com Deus que nós podemos assim apontar, porque ele era de uma tribo indígena, ele era príncipe de uma tribo indígena. De uma tribo africana. De uma tribo africana, sim. E o seu nome ali era Cabu. E quando havia as guerras tribais na África, a tribo que perdesse, o filho do chefe, o príncipe, eles prendiam o príncipe até o pai pagar o resgate. E o pai de Cabu não tinha como pagar o resgate, então eles decidiram que iam fazer a tortura final, né? Que iam enterrar ele até o pescoço na terra, iriam encher a boca dele com uma substância adocicada, iriam colocar formigas, eles chamam de formigas assassinas, que o iriam comer vivo. Porém, quando eles estavam torturando, fazendo a tortura final para matar Cabu, né, as últimas chicotadas, ele ouviu uma voz do céu dizendo: fuja, uma luz que veio do céu. E ele fugiu e por 2 dias ele ficou se abrigando entre os troncos até que ele foi até um centro missionário na África e perguntou o que significava aquela luz. Eles explicaram a ele e desde aí houve uma linda relação entre Cabu e o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha aquela fé de criança. Na verdade, quando ele foi para a Inglaterra, que ele conseguiu ir para a Inglaterra, que ele queria aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, e os irmãos do seminário disseram: nós ensinamos tudo que podemos a você, vá conversar com o Sr. Merritt na Inglaterra. E então ele, com muita dificuldade, num navio cheio de racistas, ele ganha aquele navio para o Senhor Jesus, porque o navio foi tomado por piratas, e depois eles recuperam o navio. Na verdade, um homem que mais odiava ele cai doente, ele ora por aquele homem e o barco todo é ganhado para Jesus. Então ele chega na Inglaterra e o irmão Merritt pede a ele disse: olha, fique aqui que eu vou resolver um assunto e já volto para lhe pegar. E então o irmão Merritt vai, só que ele volta para casa e esquece de Samuel Morris. E ele disse: eita, esqueci do Cabu. Então ele pede outra carruagem e volta, e quando ele vem em poucas horas, com menos de um mês convertido, Samuel Morris, sem nem saber falar a língua inglesa, está com 17 convertidos orando por eles. Então ele fica orgulhoso, fica comovido, pega Samuel Morris e o traz numa carruagem, e lhe mostra as belezas da Inglaterra. Aí ele disse: irmão Merritt, o senhor ora em qualquer lugar? Ele disse: oro sim, irmão Samuel Morris. Aí ele disse: a gente pode fazer uma oração aqui? Ele disse: podemos. Ele disse. Aí Samuel Morris orou e disse: Senhor, abençoa o irmão Merritt, porque ele está me mostrando as belezas da Inglaterra, mas eu vim aqui para aprender do Senhor. E isso entre várias outras experiências que Samuel Morris teve com o Senhor. Inclusive você que está em casa, se conseguir adquirir essa biografia, é um excelente exemplo, não é, de um homem de oração e que infelizmente morreu novo por complicações com o clima da Inglaterra, mas que por causa dele fundou-se um seminário para realizar o sonho dele, que era evangelizar seus irmãos na África. Inclusive a frase que está na biografia dele é: como um jovem africano que nem sabia falar a língua inglesa transformou um seminário culto num celeiro de missionários. Que coisa interessante, né? E o livro é Samuel Morris. Samuel Morris. Samuel Morris. Você pode adquiri-lo. Eu creio que eu vi esse livro na editora Berea.
Eu acho que eu vi ele recentemente na Bereia. Você pode adquiri-lo e realmente é uma biografia muito edificante e muito importante. Veja como é importante nós nos dedicarmos à leitura, não é, da Bíblia Sagrada e também de outras obras, né, que edificam, né, missionário? Sim, pastor. Eu queria falar um pouco com os pais que nos assistem neste momento sobre a importância de nós povoarmos a mente dos nossos filhos com bons exemplos da palavra de Deus, não é? E de homens de Deus. Por exemplo, o Diário do Pioneiro, não é? Que conta a história de Daniel Berg, Gunnar Wingren. E são exemplos de fé, e de uma fé que nós não podemos perder. O mundo, a escola, não vai exaltar personagens cristãos. E é nosso papel como pais também inspirarmos os nossos filhos, assim como os meus pais me inspiraram, não é? Eu creio que nós como pais, eu estou ainda nesse processo, não é, com os meus 2 filhos, mas nós como pais devemos fazer esse trabalho. E talvez você, mãe ou pai, que nos assista, pense, mas o meu filho não tem interesse nas coisas do Senhor. Mas a intercessão, ela quebra correntes. Eu creio assim e vejo isso acontecer. Não é? Então o Senhor faz correntes caírem por terra através da oração. Não desista de orar pela sua família, pelos seus filhos e também por quem está ao seu redor. O missionário, na sua trajetória de vida, assim, e Deus lhe concedeu muita experiência também no ambiente acadêmico, onde a senhora alcançou o doutorado de psicologia. É possível transitar pelo ambiente universitário sem perder a fé e mais? É possível interceder pelos colegas e professores nesse momento, nesse clima onde se vive no mundo acadêmico? Sim, pastor. Nós sabemos que cada dia é um ambiente que vai se tornando cada vez mais saturado de eu diria que de uma resistência, não só resistência, mas uma ojeriza ao cristianismo, especialmente aqueles crentes que mantêm um fervor. E o que eu posso dizer da minha experiência é que manter a chama acesa é o de mais primordial que há. Então, por exemplo, essa é a minha experiência, não é? Não estou aqui dizendo que isso seja uma doutrina ou que todos devam fazer. Mas para mim era muito importante portar minha Bíblia comigo. Ela era algo que defendia minha identidade e me dizia que ali estava o mundo a que eu pertenço. Então, nos intervalos, ler a Bíblia, orar. Eu lembro-me bem de um professor que depois eu já estava ensinando na universidade como professora substituta e nesse momento eu fui sabedora por que tanta fúria. Ele era um crente desviado e ele falava assim, ele era famoso entre os alunos porque ele questionava tudo, né? E nada para ele era natural, não havia ali um início para tudo, nem em Deus, nem em nada. Né? E ele era bastante famoso, os alunos gostavam muito dele. E nas aulas dele eu percebia que eu era um alvo. Muitas vezes ele falava olhando para mim. E em muitos momentos eu não tinha, não é, o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Hoje eu tenho 46 anos. E em muitos momentos eu não tinha argumentos para responder aquele homem. Eu entrei na universidade com 17 anos. E essa experiência específica foi no primeiro ou segundo período. Mas eu comecei a orar e a dizer, Senhor, não vim para aqui para minha fé fracassar. No meu coração. E aquilo incomodou aquele homem, ele começou a olhar para mim assim com um olhar meio que perturbado e eu continuei ali orando, pedindo ao Senhor. E essa é uma experiência para quem crê. Mas eu me lembro que era como se o Espírito Santo estivesse ali com um imunizante, porque ele lançava uma ideia e vinha na minha mente o questionamento, e isso? E aquilo? Ouvi um versículo que começou e aí eu
comecei a alegrar o meu coração de um modo que eu acho que se tornou evidente. Ele disse, você quer falar alguma coisa? Eu disse, não, professor, está tudo bem, não tenho nada a falar. Você está com cara de quem quer falar. Mas, na realidade, eu estava travando um diálogo com o Senhor. Com o Senhor. E Ele estava esclarecendo a minha mente sobre a sua palavra. E um dia, quando eu já estava no doutorado, uma pessoa ali, não vou entrar em detalhes já, porque claro, nós temos... chegou e disse, olha, eu conheci você na adolescência, hoje você já é mãe, já é adulta, e você nunca mudou. Por que você não muda? Porque seu modo de ser. E aí eu pude ali abrir a minha bolsa, tirar a minha Bíblia e dizer, porque é nisso que eu creio, não é? Então eu digo isso não como uma forma de autopromoção, porque tudo é o Senhor, claro. Não é? Mas como uma consciência que sem Ele nós nada podemos. Então você jovem, eu vejo ao longo da minha trajetória, eu vi muita gente abandonar Jesus. Né? E nenhum deles se tornou mais feliz, mais realizado. O que eu quero lhe dizer é conheça a Bíblia e ore. Naqueles momentos de batalha, em que o professor muitas vezes fora do conteúdo tira um tempo para doutrinar contra a nossa fé. E é interessante, pastor, porque a maioria deles sequer conhecem. Eu tive a curiosidade depois, numa outra posição, de perguntar às pessoas, você está a falar da Bíblia, mas você já leu o Novo Testamento? E eles desconhecem, né? E a oração é uma chave importante para vencer. Que maravilha, né? Que pena que o programa já está terminando, né? Amém. Mas essa experiência é muito importante e creio que se os jovens que estão passando por esse momento aí levar isso a sério, certamente Deus vai trabalhando na vida da gente e nós vamos tendo experiências com Deus. Interessante, né? Porque a experiência com Deus ela é sempre crescente, né? Nós já estamos findando aqui, Benjamin, mas em ligeiro tempo assim. Como adolescente gostaria, adolescente, né? Gostaríamos de saber por que o adolescente cristão deve orar e quais as áreas que esses adolescentes devem manter constante diante de Deus. Pastor, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque a adolescência é quando você decide o que eu quero na minha vida, porque é quando o inimigo começa a lhe bombardear diretamente, não é? E ou você segue o Senhor, ou você segue o caminho estreito, ou você segue o caminho do mundo, né? O caminho largo, o caminho aprazível. Eu acho que é importante, como Paulo falou a Timóteo, né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu venha. Ou seja, você, além, é claro, de se inspirar nos seus pais, memorizar o ensinamento dos seus pais, se forem pais cristãos, e se forem pais que lhe ensinem o correto, e também, né, ler a Bíblia, ler o que lhe instrui, ler o que vai lhe instruir espiritualmente, e também interceder por nós, né, pedir a Deus que nos fortaleça para enfrentar as batalhas que nós teremos que travar com o inimigo uma hora ou outra, e também, né, orar pelos que nos rodeiam para que Jesus possa transformar e possa ajudar, porque é na adolescência que se forma um novo você, que é um você, ou é um você para um lado ou é um você para o outro. Billy Graham dizia que Deus não aceita neutralidade. Ele disse que ouviu falar de um homem que na Guerra Civil Americana se botou no meio das duas trincheiras e disse, eu sou neutro. Então ele calçou sapatos azuis, sapatos cinzas e um casaco azul. Atiraram nele dos dois lados, não é verdade? Meus irmãos, vejam aí, ninguém pode ser neutro nessa vida espiritual, né? Benjamin me fez lembrar que na minha adolescência, né, eu tive o cuidado até hoje, né, de reservar pelo menos um dia na semana para jejuar pela minha vida espiritual, né? Para que eu pudesse ser edificado. Que pena que já chegamos ao final do nosso programa, né? Chegamos ao final, mas eu vou pedir à produção pelo menos mais um minutinho a mais para que a missionária que está aqui possa pelo menos apresentar alguns motivos pelos quais nós vamos estar orando pela obra missionária ali em Lisboa, né, Portugal. Amém. Há muitas necessidades, pastor, mas resumidamente, para o Senhor quebrar as barreiras para a evangelização. A Europa
está cada vez mais secularizadas, mas há algo lindo acontecendo ali. Eu estava a dizer a meu esposo que nós orávamos para o Senhor mandar para os países muçulmanos, e os muçulmanos estão na Europa. Né? Nós orávamos para o Senhor mandar missionários para alguns países africanos, e os africanos estão na Europa. Os brasileiros desviados estão na Europa, não é? E nós temos também o português, que precisa da salvação. Muitas vezes são pessoas céticas que dizem: a tua fé serve para ti e não para mim. Mas é neste momento que a oração quebra barreiras, quebra dificuldades. Às vezes nós passamos a pessoas que eu evangelizo há 2 anos. Não é? Elas choram, mas não se rendem a Cristo. E nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus. Então, quando você está intercedendo por Portugal, pelo mundo, não só Portugal, mas também os cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo, não é? Quando você está a fazer isso, você está semeando no reino espiritual. Os nossos antigos pastores diziam, né? Uns vão, alguns oram e outros contribuem. Né? Mas nós podemos fazer os 3. E os irmãos orem para o Senhor salvar, ajudar também os crentes que vão crentes de seus países, mas quando lá chegam, se envolvem às vezes com materialismo, apenas não é, olhar pela sobrevivência e esquecem da vida espiritual. Há muitos casos assim também. Então são desafios, são causas de oração, mas a gente sempre sabe que há uma igreja de joelhos em nosso benefício. Maravilha, né? Chegamos ao final do programa, né? E nós vamos estar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, e agradecemos a missionária pela oportunidade, né? E ao irmão Benjamin, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui hoje no programa Intercessão. E, ligeiro tempo, traga aí uma palavra de gratidão, ou quiser, fique à vontade, né? Quero agradecer, não é, o nosso pastor presidente. Primeiro, agradecer o privilégio de estarmos aqui, porque há 4 anos não é, nós não vínhamos, mas viemos este ano, a dádiva de Deus, e queremos agradecer pela oportunidade e pelo convite também da Rede Brasil, do pastor Jefferson, não é? Agradecer ao Senhor também pela mentoria espiritual que o Senhor dá quando encontra Benjamin. Amém. Não é? Sempre sabe os conselhos, é uma bênção. E quero dizer ao telespectador que uma vida de intercessão é uma jornada sem fim. Sempre há alguém precisando de oração. E quando nós entramos nesse caminho, o Senhor descortina as necessidades na nossa frente. Se você dedicar-se à vida de oração, Deus lhe mostrará quem está perto de você e precisa, e ninguém percebe. Amém. Então eu agradeço esta oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém. Benjamin, traga a sua palavra final e já leva a gente em oração, apresentando os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos e também incluindo o pedido que a missionária fez pela nação em Portugal. Amém. Queria agradecer, né, pelo meu avô, pela oportunidade também de estar aqui, ao Senhor também, né, por nos possibilitar essa viagem, ao Senhor pelo convite de estar aqui, né, eu que sou fã do programa, sempre acompanho. E também queria, né, agradecer, queria mandar uma saudação, né, aos irmãos ali em Lisboa que devem estar acompanhando. E como o Senhor nos ordenou, assim oremos. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, no programa Intercessão. Abençoa cada um de nós, o pastor Jefferson, o Senhor, a minha mãe. Abençoa a mim também, Senhor Deus, que nós possamos cada vez mais nos entregar à intercessão e nos pormos de espírito quebrantado, que, como a Bíblia diz, move o teu braço forte, Senhor Jesus. Como a minha mãe ressaltou aqui, Senhor, que possamos orar cada vez mais pela igreja missionária, pelos cristãos perseguidos que muitas vezes não têm nem o que comer, mas botam a Bíblia debaixo do braço e dizem: essa eu não largo. E muitas vezes, quando não tem a Bíblia física, tem a Bíblia dentro do coração. Dá-lhes força, Senhor Jesus, ajuda cada um deles, ajuda também a obra ali em Portugal, quebra as barreiras do ceticismo, do relativismo, do materialismo e também das outras religiões, Senhor, que não é cristã e que não levam à salvação, porque Tu és o único mediador, Senhor Jesus, entre nós e o céu.
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Tu és o único caminho, a única verdade, e Tu és a vida verdadeira, Senhor Jesus. Vai na vida de cada um de nós aqui presentes, abençoe todos aqui presentes e todos os telespectadores também, que eles possam, Senhor Jesus, se entrega cada vez mais à intercessão, produz os frutos do Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos juntos no programa Intercessão às 5h30 da tarde. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.